Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um Corolla que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Pessoal, esse carro já passou algumas vezes aqui no nosso canal. Inclusive, estive no lançamento oficial desse carro no evento que foi feito lá no Guarujá em 2019. O carro ficou muito interessante, muito bonito. Inclusive, nós já tivemos até a oportunidade de fazer, além das matérias de lançamento, que inclusive explicamos detalhadamente a tecnologia do novo Corolla, inclusive com executivos da Toyota, já fizemos um comparativo com o novo Corolla. Só que na ocasião, pegamos a versão XEI com o seu principal rival, o Honda Civic. Também já testamos a versão Altis Hybrid, ou seja, a versão híbrida do Corolla. Só que esse que vocês estão vendo aqui é o Corolla Altis, porém esse aqui está equipado apenas com o motor 2.0 Flex. Esse aqui não é a versão híbrida, justamente para atender aquele público que quer a versão mais completa do Corolla, porém ainda não se sente totalmente seguro em embarcar num carro híbrido. E é justamente por isso que esse carro está aqui. Nesse vídeo nós vamos falar de todos os detalhes da versão mais completa, porém apenas com o motor Flex. Mas antes da gente falar aqui desse carro, a gente precisa esclarecer um pouquinho a versão Altis, porque ela gera uma certa confusão no mercado, uma vez que existem três Altis diferentes. Esse que vocês estão vendo aqui é o Altis Premium, porém com o motor Flex. Aí existe um Altis com o motor Hybrid, porém ele não tem o pacote Premium. O que é esse pacote Premium? Que esse carro tem? Seria, por exemplo, detalhes de acabamento, o teto solar que está presente aqui, os espelhos rebatíveis, o ar dual zone, banco do motorista elétrico, por exemplo. Isso faz parte desse pacote Premium. E existe o Altis Hybrid que não tem esses itens. E também existe o Altis Hybrid com o pacote Premium, que aí os equipamentos são iguais a esse aqui, porém lá, em vez de ser um motor apenas Flex, é um motor com o sistema híbrido. Dessa forma, a gente tem três configurações diferentes. E essa daqui é o motor Flex com o pacote Premium. Outro conjunto de equipamentos muito importante que a gente encontra aqui, que inclusive é série em todas as versões do Corolla Altis, é o TSS, que significa Toyota Safety System. O que seria isso? Um conjunto de sistemas de auxílio à condução que aumentam a segurança do carro. A primeira vez que a gente viu o TSS no Brasil foi inclusive no atual RAV4, essa geração mais recente. Curiosamente, o Toyota RAV4 usa a mesma plataforma desse carro, que é a TNGA, Toyota New Global Architecture. Inclusive, essa plataforma TNGA também é utilizada aí pela atual geração do Toyota Prius. Não por acaso, todos esses carros aí possuem motorização híbrida, como exemplo do próprio Corolla, que tem a opção híbrida. Mas voltando ao TSS, pessoal, o que é isso? É um conjunto de equipamentos onde você tem uma câmera ali na base do espelho retrovisor que filma a pista e um radar frontal nesse carro. Eles funcionam em conjunto, por exemplo, com o controle de cruzeiro adaptativo. Tem também o sistema de alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Ou ainda, o LDA, que é o Lane Departure Alert, ou seja, o sistema de manutenção de faixa. Quando você começa a comer a faixa na estrada, além dele te avisar que você está comendo a faixa, ele faz pequenas correções no volante para te trazer para o centro da faixa. Um grande diferencial aí do novo Corolla, pessoal, é este motor aqui, que é uma obra de engenharia, eu diria até uma revolução dentro do segmento que esse carro está inserido. Porque não é qualquer motor Flex 2.0, eu diria que é o motor Flex 2.0. Para começar, esse motor aqui tem duplo sistema de injeção. Normalmente a gente vê isso em carro turbo, mas aqui está no sistema de carro aspirado. Ou seja, são 4 bicos de injeção direta e 4 bicos de injeção indireta. Como a gente sabe, os bicos de injeção direta geralmente são usados para situações de carga de potência. E os bicos de injeção indireta são mais indicados quando você quer economia de combustível. Aqui você tem os dois mundos. Esse motor aqui também tem duplo comando variável, tanto na admissão quanto na exaustão. E tem mais coisa legal aqui. Esse motor aqui não é ciclo Otto, ele é o ciclo Atkinson, que é aquele ciclo usado prioritariamente por carros híbridos, porque é um ciclo que aproveita melhor a queima do combustível. Só que aqui esse motor, pessoal, ainda tem uma taxa de compressão de 13:1.
quando a gente vai olhar os motores que usam gasolina ou até mesmo motores flex, as taxas de compressão ficam ali na casa de 11, 12, aqui é 13 para 1. Então nós temos aqui uma obra de engenharia em matéria de motor, que consegue ser ao mesmo tempo eficiente do ponto de vista de consumo e ter um bom desempenho, porque esse motor aqui varia de 169 cavalos na gasolina a 177 no etanol. E o torque máximo dele é de 21,4 kgfm. Geralmente motores flex 2.0 tem o torque ali na casa de 20 kgfm. Então a gente consegue ver aqui um motor muito moderno. Inclusive, pessoal, eu tive a oportunidade de fazer uma matéria no lançamento desse carro com o gerente de produto da Toyota que explicou detalhadamente a engenharia desse motor. E nós vamos deixar o link aqui caso você queira tirar mais dúvidas sobre essa motorização. E se não bastasse um motor que sai completamente do lugar comum, o carro ainda tem um câmbio que sai também do lugar comum. Porque ele tem um câmbio continuamente variável. A gente sabe que esse câmbio não é necessariamente uma novidade aí no mercado. Porém, esse câmbio aqui é diferente, porque ele tem uma engrenagem para a primeira marcha. Então ele não é sempre um câmbio continuamente variável. Quando você arranca com o carro, tem uma engrenagem engatada como se fosse uma primeira marcha de verdade, física. E essa engrenagem, ela desacopla depois quando entra o funcionamento do CVT. Então no momento da primeira aceleração, você tem aquela aceleração mais consistente de um carro que está engatado. Depois que você já não precisa de tanta força, ele vai para o sistema continuamente variável. Dessa forma, ele consegue atender aí o melhor dos dois mundos, que é uma aceleração mais rápida na saída, ao mesmo tempo que ele consegue atingir melhor performance de consumo com o sistema CVT. Agora, só um pulinho do gato aqui, que a Toyota fala que esse carro aqui é um CVT de 10 marchas. Pessoal, câmbio continuamente variável, ele é sempre variável. O que você pode fazer é pegar um câmbio continuamente variável e simular várias marchas. Você pode simular 6, você pode simular 8, você pode simular 10. Se você quiser, você pode simular até 20 marchas, porque o câmbio é continuamente variável. Então, essas 10 marchas que a gente fala aqui são mais uma jogada de marketing. O que interessa mesmo aqui é a engrenagem de partida com o sistema continuamente variável, que aí, sem dúvida, é uma revolução de conceito. Vale destacar também a tecnologia de iluminação desse carro, porque tudo aqui na frente é LED. Farol alto, farol baixo, luz de lanterna, luz de rodagem diurna, luz de seta e até mesmo, pessoal, farol auxiliar aqui embaixo em LED. E olha só, tanto o farol alto quanto o farol baixo e o farol auxiliar também usam um sistema do tipo projetor, que dá melhor definição luminosa. Portanto, em matéria de iluminação, temos o que existe de melhor entre os carros sedãs médios. Assim como lá na frente, tudo aqui atrás na parte de sinalização também é em LED. Luz de lanterna, luz de freio, luz de pisca, luz de ré e até mesmo a luz de neblina em LED. Mas a Toyota esqueceu de colocar o LED na luz de placa, que é incandescente. E falando de porta-malas, temos 3 formas aqui de abrir o compartimento. Primeiramente, uma alavanca ali no piso, próximo ao pé do motorista, com acionamento manual. Segunda forma é um botão ali na tampa do porta-malas, que desde que você esteja com a chave perto, você vai apertar, ele vai reconhecer a chave e vai fazer a liberação. Ou ainda, um botão aqui na chave de telecomando, que se você aperta e segura, ele já abre um pouco, tem um sistema de contramola para facilitar o acesso. Olhando aqui dentro, a gente vê um espaço razoável, não é o maior da categoria, mas fica aí na média, 470 litros. De toda forma, faltou um pouquinho de capricho aqui no porta-malas, porque vocês estão vendo aqui essa dobradiça do tipo pescoço de ganso, que invade o compartimento. Então, se você carregar ele até a boca e colocar malas na lateral, na hora que você fechar, pode ser que essa dobradiça bata aí nas suas malas. Outra coisa que também faltou, sabe aqueles compartimentos que a gente vê em alguns carros na lateral para você guardar coisas pequenas? Não tem aqui. E também faltaram aqueles ganchinhos para você pendurar ali sacolinhas de supermercado para evitar que elas fiquem rolando. De toda forma, eu vou fazer um elogio aqui à Toyota. Por quê? Quando a gente vai lá no step, ainda que não seja um pneu exatamente igual ao pneu de rodagem, é um pneu 205 aro 16, não é aquele pneu fininho. E se você tiver que usar esse step no meio de uma longa viagem, você não tem o problema da dirigibilidade ficar alterada. Nesse ponto, parabéns para a Toyota que não economizou no step. O novo Corolla também traz evoluções do ponto de vista construtivo. A estrutura do novo Corolla é 60% mais rígida que a geração anterior. Isso também acrescenta segurança. Não podemos esquecer
que o novo Corolla também traz suspensão multilink totalmente independente na traseira. E hoje existem vários concorrentes diretos que não oferecem isso. E tem mais coisa, freio a disco nas 4 rodas. A gente também vê concorrente com freio a tambor. Dessa forma, a gente pode dizer que a Toyota investiu muito em tecnologia e estrutura nesse novo carro. E como é o Corolla no banco traseiro? Pois bem, a gente sabe que esse carro tem um entre-eixos de 2,70, o que é uma medida bastante padrão entre os sedãs médios. Banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,80 m, você consegue ver aqui, ó, que eu tenho ainda um bom espaço entre o joelho e o encosto do banco, coisa de 1 palmo. A movimentação de pés é boa, mas poderia ser um pouquinho melhor. Por quê? Quando você afasta o pé completamente para frente, as pernas ainda assim elas não encostam completamente aqui no banco. Então se tivesse um pouquinho mais de espaço ali, talvez você ficasse numa posição mais confortável, e existem concorrentes que acabam oferecendo esse espaço um pouquinho melhor. De toda forma, não chega a ser ruim, é apenas mediano. Na porta a gente encontra porta-objeto, porém você vai ter que escolher. Ou você coloca a garrafinha de 500 ml inclinada, não pode ser lata porque é bem inclinado o espaço, ou você vai guardar ali uma carteira, um óculos ou até mesmo um smartphone. Não dá para guardar as duas coisas juntas. Você também tem aqui a alça de segurança no teto, inclusive com o ganchinho que serve justamente para você pendurar aí eventualmente um cabide. Esse carro tem iluminação aqui atrás, porém é uma lâmpada só que vai acabar sendo utilizada aqui por todo mundo. E ele não fica exatamente aqui na posição de leitura, ele fica aqui na frente para você eventualmente conseguir consultar alguma coisa. Na extensão do console central, pessoal, não temos nem saída 12 volts, nem saída USB e nem saída de ar-condicionado, o que é uma pena, porque essa geração do Corolla em outros mercados, como por exemplo a Europa, oferece saída de ar-condicionado, mas foi um item que eles não trouxeram para o Brasil. O que a gente tem ali é um pequeno espaço, porta-objetos, mas ele é muito raso, não dá para você colocar coisas ali muito fundas. Você ainda posso destacar aqui o descansa-braço, que inclusive tem 2 porta-latas, e vou dizer para vocês, o banco é relativamente confortável. Inclusive, quando você não está usando o descansa-braço e tem uma pessoa aqui no meio, existe um túnel traseiro, mas ele é baixo, é mais ou menos dessa altura aqui. Então a pessoa que vai nessa 5ª posição não fica tão desconfortável assim com as pernas. De toda forma, eu vou dizer para vocês assim, é bom o espaço aqui atrás no Corolla, mas a gente sabe que existem concorrentes nessa categoria que acabam oferecendo um pouco mais para quem viaja aqui atrás. Vamos falar agora do acabamento do Corolla. Aliás, um ótimo acabamento. Começando por essa parte aqui do painel, que a gente já vê que é um material suave ao toque, né? Não é aquele material duro nem aquele plástico que muita gente reclama. Agora, existe plástico aqui também, na parte de baixo, e na parte de baixo da porta também é plástico, né? É muito difícil você fazer um painel 100% sem plástico. A gente também tem aqui na parte superior, um tom mais escuro, também um material suave ao toque. E aqui na parte central, a gente também vê um material bem acabado, inclusive aqui com esse prata fosco, e a gente também vê alguns detalhes em preto piano. A mesma coisa acontece aqui no console que divide os 2 bancos, né? Então a gente também tem aqui um material que é gostoso ao toque na parte central, na parte mais externa ele é mais rígido, então quer dizer, já estamos falando de plástico, e aqui nós temos também detalhes em preto piano. No modo geral, a gente vê que o acabamento do Corolla é melhor do que os principais concorrentes que estão aí no segmento dele. O volante também é costurado em couro, inclusive a gente vê um acabamento de muito boa qualidade e costura bem precisa. E os botões de acionamento de ar-condicionado, de volante, até mesmo o botão de vidro da porta, a gente percebe que é tudo bastante preciso. Então, quem valoriza acabamento vai achar isso muito legal. Mas eu vou fazer uma observação. Eu, particularmente, acho que tem muita confusão de cor aqui, né? Então a gente tem o banco num tom cinza, né? Depois a gente também tem detalhes aqui no banco em cor creme. Depois tem cor creme aqui, depois tem preto, depois tem prata. Eu acho que a Toyota poderia ter escolhido um acabamento, digamos assim, com uma tonalidade mais neutra, sem tantos contrastes, mas tem quem gosta, de modo que eu não vou julgar pelo meu gosto. Eu vou dizer que você tem um acabamento aqui um pouco diferente dos outros carros, mas do ponto de vista construtivo e de toque, ele é muito bom. Hora da gente dirigir aqui o Corolla, mas antes, nossas tradicionais considerações. Chave presencial, basta estar dentro do carro para você dar a partida. Bom, pessoal, já vou destacar os ajustes. Cinto de segurança tem ajuste de altura, né? Então isso ajuda a encontrar posição confortável.
O banco do motorista tem ajustes elétricos de altura, inclinação do assento, distância e até mesmo o encosto. Não tem posição de memória, mas tem todos os ajustes, menos o lombar aqui, tá, pessoal? A gente também tem o volante com ajuste de profundidade e ajuste de altura. Tudo isso permite você encontrar uma posição bastante confortável aqui ao volante do Toyota Corolla. Já vamos destacar alguns controles que ele tem aqui na porta. Todos os vidros elétricos com simples toque para abrir e fechar os 4 vidros, tá? Porque tem carro que só tem o simples toque para abrir e fechar, às vezes no motorista ou somente nos vidros dianteiros. Nós temos também aqui os espelhos elétricos com a função de rebatimento manual, ou simplesmente você pode deixar aqui na posição automática, trancou o carro e ele faz o rebatimento. Aqui do lado esquerdo do volante, na parte inferior do painel, a gente tem aqui um botão para você fazer o ajuste de altura do facho do farol de forma manual. E tem um outro botão aqui, quando você aperta, ele até aparece ali no painel, o modo do farol automático, que é o modo do farol alto automático, né? Então quando você aperta esse botão e você põe a alavanca em farol alto, ele só vai acender o alto quando ele perceber que não tem ninguém na frente do carro, por conta de uma câmera que ele tem ali na base do espelho retrovisor, que vê o que acontece na pista, que inclusive é usado para o sistema de saída de faixa, que a gente vai falar quando estiver dirigindo na estrada. O volante é multifuncional. Então a gente tem aqui atrás os pedal shifts para a simulação das marchas do câmbio continuamente variável. Esse carro aqui simula 10 marchas no CVT, também vamos falar disso. Lado esquerdo do volante nós temos os botões para a gente interagir ali com o computador de bordo, inclusive nesse carro a gente tem ali uma tela do lado direito, onde você consegue ver várias informações sobre o computador de bordo e você usa justamente essas teclas cursoras para fazer essa interação. Lado direito, nós temos aqui as funções do controle de cruzeiro, que inclusive nós temos aqui o aviso de saída de faixa, né, o sistema de manutenção de faixa com correção e também o sistema do alerta de colisão frontal. Então você consegue setar isso por aqui. E na parte inferior do volante, as teclas para você interagir com o áudio da central multimídia. Aliás, essa central multimídia não tem GPS embarcado, tá, pessoal? Ela é integração Android Auto ou Apple CarPlay. O ar-condicionado é digital e automático de dupla zona, você consegue ter 2 temperaturas diferentes aqui para passageiro e motorista. Com um detalhe, existe um botão a mais aqui, que é esse Eco, que serve tanto para aquecimento quanto resfriamento, que quando você aperta ele, ele coloca o ar-condicionado no funcionamento econômico. Então você tem funcionamento normal e quando você aperta o Eco, ele põe um funcionamento mais econômico para ajudar a economizar combustível, o que é legal. Aqui no console, eu já vou destacar para vocês um espaço ali na frente da alavanca de câmbio que eu acho ideal para smartphone. Eu que uso 2, fica perfeito para você colocar ali o smartphone, ele fica muito bem acomodado. Dá para colocar ali carteira, dá para colocar óculos, dá para colocar várias coisas. Temos o câmbio, na frente da alavanca de câmbio o botão para o modo Sport e o botão do controle de estabilidade. E espaço aqui também, que nós temos 2 porta-latas. E sob o descansa-braço aqui, nós ainda temos uma tomada 12 volts e mais uma porta USB. Essa porta USB não comunica com a central, é só para carregamento de smartphone. De toda forma, ficar dentro do descansa-braço. Se você precisar passar um fio, aqui tem uns espaços que quando você fecha a tampa não esmaga o fio. É possível passar o fio por esses espaços sem esmagar. O freio de estacionamento desse carro não é elétrico, ele é manual. A gente ainda destaca aqui o parasol com tampa e iluminação e o espelho interno autocrômico. Inclusive, pessoal, esse carro aqui, essa versão aqui Altis do modelo Flex, já vem com o teto solar de série. Vamos para a nossa manobra. Engatando o ré, a gente percebe aqui que o carro tem câmera de ré, inclusive com linha de guia dinâmica, tá, pessoal? E aqui tem uma coisa legal, que você consegue mudar o modo de visão da câmera. Então você tem esse modo que é o modo normal e esse daqui que dá uma visão mais ampliada das laterais. Muito bom para quando você vai entrar em uma rua com movimento, você consegue ter uma visão maior. E tem um outro aqui que não tem a linha de guia dinâmica, mas ele tem linhas fixas que ajuda você a ver quando você está fazendo uma baliza exatamente qual que é o ponto máximo ali de curvatura que você vai ter no carro. Então você pode configurar aqui qual que você quer, eu vou deixar aqui com a linha de guia dinâmica, tá? Então, como a gente consegue ver, o carro tem uma imagem muito boa aqui na câmera de ré.
e isso acaba ajudando bastante no momento de você fazer a manobra e saber exatamente aqui para onde você está indo, tá vendo, pessoal? Isso aqui acaba ajudando bastante. Bom, vamos para o nosso teste de tachão. A gente já explicou várias vezes aí no canal por que a gente faz esse teste. Então, qualquer dúvida, acessa o nosso vídeo lá. Vamos alinhar o carro aqui com os tachões. Roda aro 17. Olha, pessoal, bom isolamento acústico. Eu não vou dizer que é uma das suspensões mais confortáveis que existe nessa categoria, mas ela é bem confortável. A gente já pegou carros aqui nessa categoria de sedã médio um pouquinho mais duros. Lembrando que agora o Corolla tem suspensão independente na traseira, né? A geração anterior não tinha, e tem vários concorrentes que não têm suspensão totalmente multilink independente na traseira. Esse carro traz suspensão totalmente independente. Vamos para o nosso teste de lombada aqui a 30 por hora. A gente já sabe que o Corolla é baixo, tá, pessoal? Mas vamos ver como é que ele se sai aqui na primeira lombada. Ó, primeira lombada passou sem problema nenhum, não bateu e não raspou na primeira lombada. Vamos ver aqui como é que ele se sai na segunda lombada. Vamos acertar aqui a velocidade em 30 por hora. Vamos lá. Ó, aqui a gente já sentiu o carro pegar. Então a gente já sabe, como eu já disse para vocês, que a altura do Corolla ali na frente não é tão alta. Então você precisa tomar um pouquinho de cuidado nesses obstáculos como lombada, valeta e buraco. Vamos ver aqui o isolamento acústico. Muito bom o isolamento acústico. E a gente percebe que a suspensão aqui é bastante confortável. Mas na lombada, ó, passei um pouquinho acima de 20, ainda assim a gente viu que a frente pegou. Então, o que a gente percebe é que o carro continua confortável, ainda mais agora com a suspensão totalmente independente na traseira, mas a frente é baixa. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ter nenhuma surpresa aí de estragar ali a parte dianteira do carro. Mas de toda forma, nesse tipo de ondulação de piso, a gente consegue ver que ele consegue absorver muito melhor do que os tachões. Então aqui você vê um padrão de conforto muito bom, e o isolamento acústico, olha, é elogiável. Comparável a carros de categoria premium, eu diria até. Vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Vamos alinhar o carro aqui com o lado direito da guia e parar no mesmo ponto que a gente sempre para. Vamos virar todo o volante, direção com assistência elétrica, tá, pessoal? Virando tudo. Olha, eu diria para vocês aqui que o carro virou os 90 graus. Nem mais, nem menos, tá? O que é bastante normal aqui para essa categoria de carro. Bom, desvirando aqui o volante, a gente vê que a câmera de ré com a linha de guia ajuda bastante. E a gente fica com o carro um pouco deslocado aqui para a esquerda. Ele não está muito no centro da pista. Mas eu vou dizer para você aqui que entre os sedãs médios, isso aqui é meio que normal, tá? Então assim, o Corolla evidentemente não tem um raio de giro, um diâmetro de giro tão pequeno, mas quando a gente olha para os outros sedãs aí na categoria, tá ali, dentro do que você vai ter normalmente aí dos carros. Então, o que eu vou dizer aqui para vocês? O carro é muito bom, muito confortável, suspensão trabalha bem, ela demonstra firmeza, o isolamento acústico do carro é muito bom, mas faz falta aí alguns sensores de estacionamento para te dar mais tranquilidade e segurança na hora de executar as manobras, né? Você tem que ficar prestando atenção na câmera de ré, e isso daí às vezes não é tão legal assim. Então poderia ter, ainda mais se tratando da versão Altis, que é a versão mais completa aí do carro. De toda forma, o que a gente pode dizer é que essa nova geração do Corolla, ela tem um acabamento muito legal por dentro, um acabamento de qualidade, né? Um isolamento acústico muito bom, tem uma instrumentação interessante, mas poderia ser um pouquinho mais sofisticado no que diz respeito principalmente a algumas assistências a mais, considerando a faixa de preço do carro e até mesmo a facilidade de manobra, que isso acabaria ajudando bastante. Hora de pegar a estrada aqui com o Corolla, e a primeira dica que eu vou dar para vocês é não precisa se preocupar em ligar o farol, uma vez que ele possui luz de rodagem de ordem LED. Agora, uma coisa muito legal desse carro é o fato do câmbio CVT desse carro ter a primeira marcha com uma engrenagem. Então quando você acelera numa saída com o carro, ele não dá aquela sensação de estar patinando como outros carros com câmbio CVT. Inclusive eu vou demonstrar isso aqui agora para vocês. Vamos acelerar aqui, ó. Você percebe uma aceleração aqui
bastante encorpada na saída. Por quê? Porque ele usa realmente uma engrenagem. E esse é o principal diferencial aí em matéria do Corolla em relação a outros carros com câmbio continuamente variável. Evidentemente que a Toyota deu aquela forçadinha de amizade quando ela fala que é um CVT de 10 marchas. Porque um câmbio continuamente variável, ele é sempre variável, ele é permanentemente variável. E se você quiser simular, você simula 10, 15, 20, 4, 3, quantas marchas você quiser. Então, na verdade é só você parar em determinados pontos ali do sistema de polia, que aí você faz a simulação de marcha. De toda forma, o carro simula 10 marchas. Mas o que interessa pra gente é, digamos assim, abre aspas, a velocidade em função de rotação. Lembrando que, se você, obviamente, tiver no modo continuamente variável, fica difícil de você ver isso. Porém, se você pegar aqui o câmbio, colocar ele na posição de simulação de marcha e levar o carro até a marcha que você quer, então 9, mais um toquinho aqui, 10, pronto. Então você consegue ter uma ideia da velocidade em função da rotação média, porque não é uma marcha real. Em 100 km por hora, vocês conseguem ver que a gente tem ali alguma coisa abaixo de 2.000 giros, que é um giro bastante baixo, 1.900 giros. Quando a gente acelera ali para os 120, você pode ver que eu estou acelerando tudo e o carro não responde, porque ele está travado na simulação de 10 marchas. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou simular que eu estou descendo marcha aqui para sexta, vou chegar a 120, usando o pedal shift, e vou colocar o carro novamente na 10ª marcha simulada. Então a 120 por hora, você consegue ver que a gente tem ali 2.100 giros. Lembrando, pessoal, isso aqui é meramente uma simulação, não é uma marcha real. De toda forma, acaba sendo legal, porque quando você quer interagir mais com o carro, você quer segurar o carro, por exemplo, com o freio motor numa descida, você pode usar o pedal shift para fazer isso, ou até mesmo a alavanca de câmbio dando os toques sequenciais. E quando você quer alongar mais o câmbio forçosamente, quando você está numa descida, você também pode fazer isso colocando o carro em 10ª marcha. De toda forma, isso é só uma simulação. Vamos aproveitar então, que a gente está aqui numa subidinha aqui na rodovia, fazer aquela nossa retomada de velocidade. Reduzir aqui para 60 e vamos pisar tudo até 120. Vamos lá, pisando tudo. A gente vê que o carro tem uma boa resposta. Você está vendo aqui que ele não está simulando marcha, porque ele está no modo continuamente variável. E a gente já chegou a 120. Ou seja, quando você pisa tudo no modo drive, ele não faz simulação. Caso você queira simular as marchas, basta jogar o câmbio para esquerda e ir fazendo as interações com o câmbio. Então, você tem o melhor dos dois mundos, ou seja, a eficiência do modo continuamente variável, ao mesmo tempo que você pode ter a sensação ou a impressão de estar dirigindo um carro com marchas, usando aí os pedal shifts e o câmbio sequencial. Bom, pessoal, vamos fazer aqui o nosso teste de aceleração de 0 a 100. Lembrando que a gente vai fazer o teste com ar-condicionado ligado e olha, dessa vez eu vou usar aqui o modo esporte do câmbio justamente para a gente mudar a programação do carro e ter aí uma ideia um pouco melhor de como é que o carro se comporta. Largadinha estolada, lembrando, hein, pessoal, a primeira marcha é engrenada de verdade. Então vamos lá, acelerando, a gente vê que a saída é consistente para um motor aspirado. Então usamos a primeira marcha e agora entrou no modo CVT. E olha, já chegamos a 100 por hora. E eu vou falar para você, chegamos a 100 por hora com bastante pista sobrando. Tem vários carros aqui que às vezes a gente não consegue cumprir os 100 por hora. De novo, pessoal, esse novo motor aqui da Toyota, ele manda muito, muito bem. Motor de 177 cavalos, duplo sistema de injeção e esse câmbio com a primeira marcha engrenada mesmo, sendo realmente uma marcha real e depois usando o continuamente variável, ficou um casamento muito bom. Então, em matéria de performance, a gente vê que o Corolla vai muito bem. Vamos aproveitar e testar agora os sistemas de assistência que o Corolla possui. Então ele possui tanto o controle de cruzeiro adaptativo, como também o sistema de aviso de saída de faixa, inclusive com correção do volante. E ele usa a câmera ali na base do espelho retrovisor para saber e enxergar as faixas. Para isso você tem um botão aqui no volante que quando você aperta, ele coloca as duas barrinhas brancas ali no painel e informa que o LDA está ativado.
A partir daí você tem esse menu específico de assistência do carro, que ele indica que o sistema está ativo. E olha só, a partir do momento que você tem as barras brancas, eu vou forçar a saída de faixa, olha só, ele já identificou e fez a correção do volante. Então ele te dá um alerta sonoro e faz a correção. Vou deixar ele forçar de novo a saída. Fez a correção, só que esse alerta que ele está dando é porque você não deve deixar o volante solto muito tempo. Então não é uma direção autônoma, e sim uma assistência. Novamente, eu vou forçar ele para a saída da faixa. Ele fez a correção sozinho. E olha, ele manteve o carro no centro da faixa. Vamos agora tentar forçar ele sair para o outro lado da faixa. Aí, novamente ele faz a correção. Você viu que ele foi um pouquinho mais permissivo agora, que o carro chegou até passar em cima dos olhinhos de gato da faixa. Mas de toda forma, o sistema funciona bem, mantendo o carro no centro da faixa. Então ele vai, faz a correção e põe o carro no centro. Isso é um fato interessante, porque às vezes tem outros carros que têm o sistema de assistência, só que o carro fica batendo na faixa. Aqui ele consegue centralizar o carro. De toda forma, lembrando sempre, hein, pessoal, é uma assistência para uma eventual distração do motorista, não é uma direção autônoma. Aqui no controle de cruzeiro do carro você tem duas opções. Você tem a opção de limitar uma velocidade máxima do carro. Então, por exemplo, eu coloco o limitador aqui, por exemplo, em 100 km por hora. O que vai acontecer? Eu vou acelerar o carro e ele vai acelerar somente até 100 por hora. A partir de 100 por hora ele não passa da velocidade, muito útil para vias com velocidade controlada. Além disso, ele também tem a função do controle de cruzeiro adaptativo. Para isso você aperta esse outro botão, ele coloca ali radar pronto e você seta a velocidade que você quer. No caso eu vou setar 120, que é o que essa rodovia permite. E você pode escolher a distância em relação ao veículo da frente. Então olha só, ele já vai começar a identificar um caminhão que está à minha frente. E o que ele fez? Reduziu automaticamente para manter a distância que eu coloquei ali, que é a distância maior, a distância de 3 tracinhos. Se eu quiser me aproximar mais do veículo, eu posso mudar aqui a distância para um tracinho só. Ele vai se aproximar um pouquinho mais do caminhão e depois vai manter a distância que eu escolhi. Então você tem 3 opções de distância para fazer isso. Caso você mude de faixa e ele não encontre mais obstáculo à frente, o que ele vai fazer? Acelerar automaticamente até a velocidade que você escolheu. Controle de cruzeiro adaptativo mais o sistema de aviso de saída de faixa com correção do volante é sensacional para viagens longas, né? Uma vez que você programa a velocidade máxima da estrada, usa o LDA e se eventualmente você se distrair para mexer na central multimídia ou coisa do tipo, o que vai acontecer? O carro vai fazer a correção e vai te avisar. Em especial, ó, por exemplo, eu estou deixando aqui ele fazer tudo sozinho. Veja só, ele freou automaticamente por conta do caminhão que entrou aqui na minha frente. Tudo isso acaba sendo muito prático e muito útil para deixar o motorista bem mais descansado em longas viagens. Pessoal, é importante a gente observar uma coisa interessante aqui. O carro tem uma primeira marcha que ele sai engrenado, porém, ele tem um câmbio continuamente variável. Como a gente mostrou para vocês na aceleração de 0 a 100, quando você dá pedal lá no fundo, ele funciona como continuamente variável. Entretanto, quando você está acelerando o carro suavemente na estrada, ele também faz a simulação das marchas, justamente para não dar aquela aceleração, aquela sensação de aceleração infinita. Então vamos lá, ó. Eu vou acelerar o carro aqui suavemente, sem pisar muito forte aí no acelerador, e vamos ver aqui, ó, a simulação. Pronto, acabou de fazer a simulação aqui de uma marcha. Novamente eu vou reduzir a velocidade para uma velocidade bem mais baixa e vou acelerar ele progressivamente, mas com suavidade. Então vamos deixar a velocidade cair mais um pouco aqui. E agora vamos lá, 70 por hora, vou acelerar suavemente. Então olha lá, tá subindo o giro, 3.500, 4.000 giros, caiu para 3.000, fazendo uma simulação de marcha. Novamente começa a subir o giro. Vamos ver quando é que ele vai fazer a próxima simulação de marcha. Mais uma vez ele simulou marcha. Então o que acontece aqui? Se você pisar tudo, aí ele não faz a simulação. Por quê? Porque pisando tudo e não simulando é o modo mais eficiente para o carro acelerar. Porém, quando você está andando com o carro de forma suave, ele faz a simulação.
para dar uma sensação mais gostosa de direção ao motorista. Também fizemos aí um teste de consumo aqui com o Toyota Corolla. Para isso, usamos basicamente uma viagem em estrada. E olha só, pessoal, esse trecho teve uma parte do Rodoanel em São Paulo, que a velocidade máxima é de 100 km por hora. O trecho total teve 129,9 km, o da duração da viagem foi de 1 hora e 36 minutos e olha só, com etanol, o Corolla fez impressionantes 13 km por litro com etanol. Esse número é acima do Inmetro, inclusive vamos colocar aqui na tela os números do Inmetro. Mas lembrando, essa condição de rodagem é uma condição muito favorável por conta da velocidade média. Mas a gente não pode negar que esse motor aqui é bastante eficiente. E mais uma vez consultamos a Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, nossa parceira, para a gente ter uma ideia de como é que fica aqui o seguro do Corolla. Sempre lembrando, o seguro você paga anualmente para o carro e o mais importante, ele é da pessoa em relação ao carro, de modo que mudou o perfil do condutor, o valor do seguro pode mudar. De toda forma, considerando um cliente médio do Toyota Corolla, olha só, o seguro ficou relativamente barato. R$ 1.500, com uma franquia de R$ 5.700, ou ainda aquela opção da franquia reduzida em 50%, nesse caso o seguro sobe para R$ 1.800, com uma franquia de R$ 2.850. Para um carro que custa relativamente mais que R$ 100 mil, vamos combinar, o seguro está excelente. Como a gente viu até aqui, o Corolla Altis com esse motor flex é um carro bastante interessante. Afinal de contas, ele tem itens importantes de segurança, também tem itens importantes construtivos, como freio a disco nas 4 rodas, suspensão multibraço, tem os sistemas de assistência, como o TSS que está presente nesse carro, tem sistema de iluminação em LED, ou seja, ele tem algumas coisas que são verdadeiramente interessantes, não esquecendo o desempenho desse motor com esse câmbio CVT com a engrenagem de partida. Pessoal, o carro é legal, agora, não é barato, definitivamente. R$ 137.890 é o preço desse Corolla Altis Flex com o pacote Premium. Lembrando que esse é o mesmo preço de você comprar um Corolla Altis Hybrid, porém sem o pacote Premium. Eles custam exatamente a mesma coisa. Então o cliente pode optar pelo motor flex com mais equipamentos ou pela versão híbrida sem os equipamentos. De toda forma, tá aí uma opção para você que gosta ainda do motor a combustão e ainda não está confiante da opção híbrida, você tem esse aqui que acaba sendo uma boa opção. Sempre lembrando, hein, pessoal? O carro tem 5 anos de garantia e isso acaba sendo um diferencial da Toyota. Aliás, a Toyota mudou a política de garantia quando ela lançou esse carro, porque antes era 3 e aí no lançamento desse carro passou a ser 5 e hoje, inclusive, outros modelos da Toyota também têm 5 anos de garantia. De modo que isso confere bastante tranquilidade para o seu comprador. Lembrando que o preço inicial é um pouco pesado, mas essa tranquilidade a gente acaba vendo depois ao longo do tempo, principalmente em valor de revenda. E aí, gostou do nosso vídeo? Por favor, pessoal, deixa aí o seu like, afinal de contas, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, essas matérias super detalhadas, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.